Muito obrigado. Perfeito, Fabrício. Então, tá. Bom, vamos lá, né? Primeiro, uma introdução muito rápida, né, do que é o sistema de patentes. O sistema de patentes, ele tem... a patente tem a finalidade de proteger as invenções, as criações, desenvolvimentos tecnológicos, isso todo mundo sabe, né? O sistema de patentes, ele, pensado de uma forma macro, ele vai além do que é uma única patente, né? Ou seja, proteger apenas uma invenção. Ele tem por principal vantagem e finalidade, o sistema de patentes, justamente permitir uma troca entre o inventor e a sociedade. O que eu quero dizer com isso? O inventor, no momento em que ele busca patentear a sua invenção, ele é obrigado a descrever a sua invenção e para submeter ao órgão oficial, no caso do Brasil, o INPI, e, como contrapartida, a lei garante a ele uma exploração exclusiva daquela sua invenção por um período de tempo, no caso, 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para patente de modelo de utilidade. Mas a essência é, eu, inventor, disponibilizo a minha invenção mediante depósito do pedido de patente, a lei me garante exclusividade por um período de tempo, e após passado esse tempo, a sociedade como um todo pode usufruir da minha invenção. Basicamente, essa é a lógica principal da patente, do sistema de patentes, né? E como consequência de se buscar patentear uma invenção, e a garantia que a lei confere ao inventor, existe, como consequência, a obtenção de rendimentos, ou seja, se eu sou o fabricante exclusivo de determinada tecnologia, determinada invenção, eu obtenho rendimentos por isso, né? Lucro, eu faturo com isso, né? Justamente até para que eu possa me reinvestir nas minhas pesquisas. Essa é um pouco da lógica que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui da importância da interação entre as universidades e as empresas. Bom, outro benefício do sistema de patentes também enxergando de uma forma macro, ele é uma fonte riquíssima de informação tecnológica, né? A exigência do inventor, ao depositar o pedido de patente, de descrever a sua invenção detalhadamente, ela faz com que as pessoas que acessem e que façam buscas de patentes, elas extraiam dessas patentes todo o conhecimento necessário para desta invenção evoluir para outras invenções. Ou seja, torna-se ou cria-se um círculo virtuoso, né, como a gente diz, justamente porque eu leio uma patente e eu falo, poxa, aqui tem informação tecnológica que eu desconhecia. Óbvio, a patente, uma vez concedida ao titular, impede que eu reproduza, mas nada impede de eu, conhecendo essa invenção, melhore essa invenção e obtenha patentes para as minhas melhorias, e justamente a gente entra no círculo virtuoso, né? E como consequência também, justamente por eu ter acesso e conhecimento das invenções que são protocoladas, eu acelero o processo inovativo, né? O processo de inovação. Em que medida? Muitas coisas são patenteadas no mundo inteiro todos os dias, assim como muitos artigos são publicados. E eu consigo otimizar o meu tempo, o meu recurso financeiro, o meu recurso em pesquisa, e minha hora mesmo, a partir do momento que eu leio patentes, naquele segmento no qual eu estou estudando, que já determinado assunto, e a partir dali eu ganho tempo, né? A partir dali eu vou melhorar o que já existe, né?
a gente enxerga essas vantagens como muito benéficas para as empresas e para as universidades que usam do sistema de patentes, né? Bom, aqui eu trouxe alguns números, esses são todos números públicos, né? Eu trouxe aí informação do Wikipedia. Atualmente o mundo conhece cerca de 150 milhões de patentes que foram depositadas ao longo da história, desde lá do início do século XVI até hoje, né? Ou seja, a gente tem não só informação, uma fonte de informação tecnológica riquíssima, mas também a gente consegue enxergar a evolução tecnológica da humanidade, né? O que era a invenção lá em 1700, em 1750, em 1800, enfim, conseguimos traçar uma evolução histórica das invenções, né? Das invenções da humanidade. Bom, aqui a gente tem só para ilustrar, né, o ano retrasado, esse é o último número consolidado, a China foi o maior depositante de patentes do mundo, com mais de 1,5 milhão de patentes depositadas lá na China, e um número também significativo nos Estados Unidos, mas bem distante, quase um terço, foram para os Estados Unidos, patentes, Japão e Coreia e tudo mais, né? Aqui eu também, apenas para ilustrar, esse slide mostra os 10 principais depositantes de patentes do mundo de 2018 e 2019. A gente vê basicamente empresas de tecnologia, né? Huawei, Mitsubishi, Samsung, Qualcomm, Oppo, são grandes depositantes de patentes. Isso, obviamente, é resultado do mundo que a gente vive hoje, né? Esse número não era assim há cerca de 15 anos, né? A gente tinha a liderança de empresas do segmento químico, algumas indústrias farmacêuticas e tal, e esse cenário, o atual é esse aí, liderado por empresas de tecnologia, né? Agora a gente traz o cenário brasileiro, bastante distante do que a gente vê e do que a gente viu ali dos países desenvolvidos, né? Aqui no Brasil, para se ter uma ideia, esse é o último número consolidado do INPI. Em 2018, nós tivemos um total de 27 mil patentes depositadas e decrescendo, infelizmente, quando a gente atingiu o ápice ali em 2014, em 33 mil, e esse número, infelizmente, vem decrescendo. É óbvio que isso é um pouco o resultado da economia e da política brasileira, enfim, a gente teve 27 mil patentes depositadas no Brasil, e um detalhe crucial aqui para a nossa realidade, apenas 7 mil patentes foram produzidas por nacionais, né, por pessoas físicas e jurídicas e entidades e instituições e universidades brasileiras. Então, a gente está falando de 7 mil invenções em 2018. Em 2019, ainda não temos o número consolidado, a NPI não disponibilizou, mas eu acredito que não deve ter mudado muito, não. Esse é o número, vem se repetindo, né? Esse é só um detalhado um pouco maior aí, alguns números, mas é um detalhe do slide anterior, né? Aqui um pouco a divisão entre patente de invenção, modelo de utilidade, certificado de adição de invenção. E daquelas 27 mil patentes depositadas, sendo 7.400 patentes depositadas no Brasil por brasileiros, né? Nós temos um pouco menos de um terço foram depositados por instituições de ensino e pesquisa e por entidades governamentais. A gente está falando, então, aproximadamente 2 mil patentes em 2018 que originaram de instituições de ensino, né, de universidades, e NITs, e ICTs e tudo mais, né?
É um número muito singelo. Obviamente, a gente não compara com outros cenários internacionais. Eu até trouxe aqui uma comparação com os cenários americanos, eu vou mostrar um pouco adiante, mas é um número bastante singelo. Acho que temos muito espaço para crescer, para desenvolver. O número de patentes a serem depositadas por brasileiros, né, por empresas e instituições, e especificamente por universidades, né. Eu fico feliz, infelizmente eu não tenho aqui um dado que mostra a evolução, mas isso eu posso dizer, e eu acredito que o público aí, a audiência saiba, mas esse número está mudando, ele está crescendo, a gente tem visto um grande interesse das universidades em produzir ou em transformar a ciência que já é produzida nos seus laboratórios em patentes, né? Já que, como eu disse, a ciência já é produzida, né? A pesquisa e o desenvolvimento já tem origem nas bancadas e nos laboratórios das universidades, por que não também buscar obter patente para essa invenção e, daí, tentar obter rendimentos mediante licenciamento, como é o caso que o professor provavelmente vai abordar aí proximamente, né, na hora que voltar a palavra. Enfim, esse é o cenário de patentes que a gente tem no Brasil. Eu acho que, em grande medida, um desestímulo que a gente vê das empresas e das universidades em buscar patentes para suas invenções no Brasil é o estigma de que o NPI demora muito para analisar a patente. De fato, essa é uma realidade e ela sofreu enormes mudanças no ano passado. Eu vou abordar aqui um pouco à frente. E sim, você depositar uma patente e receber a notícia que você só vai ter a análise da sua invenção e efetivamente o seu título concedido pelo NPI depois de 10, 11, 12, 13 anos, é um absurdo, né? Isso é uma realidade brasileira, a média mundial gira em torno de 4, 5 anos. A gente tem países que analisam patentes em 2 anos, em 1 ano, por exemplo, o Japão, e aí isso se transforma efetivamente, né, no contraponto, em um estímulo em produzir mais inovação e mais patentes, melhor dizendo, né? Porque inovação e desenvolvimento, o mundo e o Brasil especificamente, sempre teve e vai continuar tendo interesse em produzir. O que a gente não via, e um pouco está mudando, é que esse desenvolvimento, essa inovação, essa pesquisa não era transformada em patente, agora, recentemente, né, nos últimos entre 10 e 5 anos, isso tem mudado. Bom, e como eu dizia, um desestímulo é justamente esse atraso na análise das patentes que o INPI chamou aí de backlog, que na verdade é o estoque de patentes aguardando o exame pelos examinadores do INPI, né, pelos técnicos do INPI. E uma curiosidade aqui, professora, que talvez o senhor saiba, né, mas os fármacos, esse dado, só para ilustrar e para deixar claro, esse é um gráfico de 2018. Em 2019, a gente teve uma grande mudança, eu vou falar um pouquinho à frente, mas ali em 2018 a gente tinha alguns segmentos tecnológicos enfrentando longos períodos de espera de análise de patente. E, infelizmente, os fármacos lideravam esse atraso, né? Ou seja, isso aí, esse 13,13 aí são anos, mais de 13 anos para se analisar um pedido de patente, ou seja, se a gente trouxesse para a realidade atual, o INPI estaria examinando patentes de 2007.
ou seja, a tecnologia mudou muito. Acontece, por exemplo, por computação e eletrônica, né? Eu costumo usar esse exemplo. Se fossem esses 13 anos, o INPI estaria examinando as patentes dos primeiros iPhones ali, né? O primeiro iPhone, ele data de 2007, 2008, e a gente viu uma grandíssima evolução tecnológica nos smartphones, né? Enfim, essa realidade mudou. Aliás, antes dela mudar, ali por volta de 2017, o INPI implantou alguns sistemas de análise prioritárias para determinadas, em que os depositantes em determinadas situações, eles podiam acelerar, e podem ainda acelerar o exame de seus pedidos de patentes, né? Então, a gente tem aí, em razão do depositante da patente, as ICTs, elas têm o benefício do exame prioritário, né? Os ICTs, então, as patentes depositadas pelos ICTs, seus pedidos, eles são examinados de forma prioritária, né? E no caso específico aí, né, eu apontei aqui também em vermelho as patentes relacionadas a medicamentos em geral, né, os fármacos, os processos, as moléculas e tudo mais. Em alguns casos, o INPI também considera, ou confere, melhor dizendo, confere prioridade de exame, né, como a gente está vendo aí, algumas doenças específicas, como AIDS, câncer, doenças raras e negligenciadas, e agora, recentemente, em razão dessa circunstância pela qual o mundo está passando, muitos dos INPIs do mundo inteiro estão examinando patentes que objetivem combater aí o coronavírus, estão dando prioridade, nada mais lógico e faz muito sentido que seja assim, né? O mundo efetivamente espera aí uma solução, né, seja por meio de uma vacina ou medicamentos e tal. Enfim. E também em razão deste backlog, né, do estoque de exame, de patentes em exame no INPI, a nossa lei brasileira de patentes, eu acredito, ela é de 96, né? Naquele momento, o INPI já levava muito tempo para examinar patentes. E ele criou aqui, no parágrafo único do artigo 40, uma exceção única no mundo em que uma patente no Brasil, ela pode ter um prazo de validade maior do que o usual, né? No caso, as patentes de invenção, elas são válidas usualmente por 20 anos. E aqui, o INPI, desculpa, os nossos legisladores, eles entenderam por incluir esse parágrafo único no artigo 40, dizendo o seguinte: olha, se o INPI demorar mais do que 10 anos para examinar uma patente, o seu titular não pode ter um período de exploração inferior a 10 anos de patente de concessão. Então, eu vou explicar isso. Suposto que o INPI leve 13 anos para examinar uma patente, e ao final ele emita a patente para o titular. Essa patente ela vai ter um prazo máximo de validade de 23 anos, né, já que o titular ele vai poder explorar a sua invenção, a sua patente, enquanto concedida pelo prazo mínimo de 10 anos, né, a partir da concessão. E eu estou trazendo essa informação por quê? Primeiro, porque é uma exceção às leis de patente, né, de todos os países aí do mundo, né, enfim, e também uma forma de pressionar o INPI a acelerar o exame
das patentes, né, das patentes que são lá depositadas. E em 2014, o Procurador-Geral da República, à época, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para anular basicamente, muito rapidamente, para anular esse parágrafo único e fazer com que as patentes tenham validade máxima de 20 anos, o que é muito justo, né? Esse parágrafo único é uma insegurança jurídica tremenda para quem espera uma patente cair no domínio público, para que possa explorá-la, e aí eu falo, em grande medida, no segmento farmacêutico, né, os genéricos. E está em pauta para julgamento no STF, acredito, enfim, talvez aí para o próximo semestre a gente tenha uma solução dessa ação direta de inconstitucionalidade, que eu acredito, né, em uma opinião particular, a tendência é que o STF julgue a inconstitucionalidade desse parágrafo e aí as patentes elas passarão no Brasil a ter validade máxima de 20 anos. Mas essa é uma opinião particular minha. Bom, em razão dessa demora e desse desestímulo das empresas e das instituições em buscar patentes para suas invenções, o INPI criou um plano de combate ao backlog em 2019, e aí ele agora criou uma série de medidas para tentar acelerar o exame, fazer uso de exames já realizados por patentes que sejam originárias do exterior, fazer uso dos exames aqui no Brasil e facilitar o trabalho dos examinadores brasileiros. Isso tem dado muito resultado, o INPI acelerou muito, e o plano é que eles consigam examinar o estoque que eles tinham, que eram de 210 mil patentes ali em 2018, 2019, eles pretendem praticamente zerar, né, ou chegar próximo disso, em meados de 2021, ou seja, daqui a um ano, mais aproximadamente 12 ou 13 meses aí desse plano. Enfim, esse é o cenário brasileiro, basicamente de patentes. A gente ainda não falou da importância da relação de empresa e de universidade, a gente vai chegar lá. Eu só quis trazer o cenário aqui das patentes brasileiras, né? E agora eu trago a título de comparação apenas, como é que é o cenário americano, onde a gente tem as informações com mais fácil acesso. Eu escolhi os Estados Unidos. Enfim, aqui a gente tem, não dá para ver talvez aí, mas uma evolução do número de patentes depositadas por universidades nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil a gente gira em torno de 2.000, como eu comentei, nos Estados Unidos aproximadamente, número aproximado, entre 7 e 8 mil patentes por ano, né? E aí, os números, sim, eles indicam algumas universidades aqui, eu trago um recorte, né, das principais depositantes, universidades, as principais universidades que depositam patentes nos Estados Unidos, e a principal delas é a Universidade da Califórnia, né, que é esse cinza aí acima. E na segunda posição, a gente tem o MIT, enfim, aí tem a Harvard e Caltech, universidades que são já de grande conhecimento do público em geral, né? E não é uma surpresa, obviamente, essas universidades, elas têm não só essas principais, mas grande maioria das universidades americanas, elas têm por política interna buscar patentes para as pesquisas, né, para as inovações dos seus pesquisadores, como uma forma de tentar obter rendimentos
mediante licenciamento das suas invenções, e justamente para se autofinanciar, né, e não depender de financiamento público, que também é muito comum nos Estados Unidos, assim como é no Brasil, guardadas as devidas proporções, obviamente, né. Aí a gente chega no objetivo aqui da nossa conversa, né, professor? Quais são os benefícios das parcerias entre as universidades e as empresas, né? Por que para a universidade é importante buscar patentes para buscar patentear suas invenções, e espelhando-se em regiões, né, em países, aí no caso dos Estados Unidos, e outros países, enfim, que já usam desse artifício, né. Basicamente, vou também trazer aí um recorte sobre o panorama americano, né. As pesquisas universitárias americanas, elas são, em grande medida, financiadas pelo governo americano, né? Tem-se aí um número que o governo americano destina cerca de $1,5 bi aí para grandes universidades fazerem por ano, né? Fazerem pesquisas aí. E seguramente esse número é maior se a gente considerar todo o cenário e todas as universidades. E isso mudou ao longo da história americana. Há cerca de 40 anos, quando os legisladores americanos, eles promulgaram uma lei, né, esse Bayh-Dole Act aí, ele é de 1980, em que ele permite que as universidades americanas que recebam financiamento público, ele permite que os rendimentos resultantes das suas pesquisas permaneçam na universidade. Então, basicamente, a gente está falando de patentes, né, e de tecnologia em geral, mas fundamentalmente patentes. Então, as patentes que são originadas nas universidades americanas e que são financiadas, em grande medida, pelo governo americano, os frutos desses licenciamentos permanecem nas universidades. E aí a gente tem também, como exemplo, o MIT, a Universidade de Colômbia, por exemplo, eles têm as receitas dessas universidades só originárias de licenciamento de patentes giram em torno de 160, 170 milhões de dólares por ano. É um número significativo para uma universidade, né, no caso, para cada uma delas, e eles superam, em alguma medida, até o próprio financiamento que elas recebem do governo americano. E isso é bom, né? Enfim, os pesquisadores, eles oferem rendimentos, os seus laboratórios oferem lucros e receita, e isso permite um financiamento da pesquisa, um refinanciamento da pesquisa. Eu acho que essa é a principal importância do estreitamento da relação entre universidades e empresas no que diz respeito à produção tecnológica e à conversão dessa produção tecnológica em patentes, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Lei de Inovação Tecnológica de 2014 e 2004, desculpa, e ela não é espelhada, né, na Bayh-Dole Act, mas em alguma medida tem aí alguma similaridade, e ela também, criou as ICTs, os NITs e os centros de pesquisa, e como forma de incentivar a inovação, né,
a produção de inovação no meio acadêmico, né? E com que razão, né? Com que objetivo? Não, como eu digo aqui no segundo tópico, né, no item 2, é óbvio que quando se produz patente, quando se busca patentear uma invenção originária do meio acadêmico, das universidades, né, que tem ali por origem pesquisas dos cientistas e pesquisadores das universidades, é óbvio que o resultado ele pode ser financeiro também, mas essa relação ela pode também trazer ampliação de horizonte da relação, ou seja, a empresa que obtém uma licença de uma patente depositada por uma universidade, em grande medida essas patentes elas são de altíssima qualidade no Brasil, isso eu fico muito feliz em falar isso, né? A gente vê ali, voltando aos números de patentes, a gente tem cerca de 7 mil patentes depositadas por brasileiros no Brasil, é um número muito pequeno, né? Mas, e ainda assim, a gente vê um grande número de patentes de qualidade duvidosa, né? Seja textualmente falando e até da própria conceito inventivo por trás da patente. É uma pena. Essa realidade não se replica nas universidades. As patentes, obviamente, que saem das universidades, elas são de altíssima qualidade. E o que precisa acontecer é justamente que ela gere frutos, que essas patentes originárias das universidades, que elas gerem frutos financeiros, né? Estreitamento de relação com empresas e com entes privados, e ampliação de horizontes, né? Na medida em que as universidades elas também podem ser demandadas pelos entes privados para que para incentivar suas pesquisas internas, né? Isso tem também ampliado, os últimos anos tem mostrado uma grande e boa ampliação dessa relação, mas ainda assim ainda há muito espaço para que essa relação se fortaleça, né? Como eu digo aqui no terceiro item, dentro da universidade, é inegável que o principal objetivo continua sendo a produção de ciência, né? Especificamente pesquisa de... Agora, nada impede disso ser ampliado para pesquisas aplicadas e aquelas invenções que gerem resultados imediatos, né? Não só resultado financeiro, mas bem resultado para a sociedade como um todo, né? E ao fim, a importância desse estreitamento, justamente como eu disse algumas vezes aí, é para que como esse rendimento, essa receita oriunda do licenciamento de patentes permanece na universidade e nos laboratórios, ou tende a permanecer, isso serve como uma forma de financiar a pesquisa, né? Assim, não depender de financiamento público, a gente vê aí a depender das autoridades do momento, a gente vê mais ou menos incentivos, é uma pena que seja assim, né? Quem trabalha com patentes se entristece em ver que muita gente não valoriza, em especial algumas autoridades, alguns governantes, mas, independente disso, um grande benefício e uma grande importância de estreitar a relação entre empresas e universidades é para que as patentes que venham a ser licenciadas para as empresas gerem receita, lucro, e que eles sejam revertidos à universidade
como forma de financiamento de novas pesquisas. E a gente volta ao início da apresentação, na medida em que isso permite aprofundar né, e melhorar o círculo virtuoso do sistema de patentes, né? Se eu, como inventor, consigo licenciar a minha invenção e obtenho receita, né, renda com isso, isso significa, eu vou, né, na teoria, me sentir motivado para seguir pesquisando, seguir inovando e seguir, em última medida, produzindo patentes. Eu acredito que, assim, muito poderia ser falado, né, sobre exemplos e cases de sucesso. Eu trouxe aí o exemplo da Universidade de Columbia, e do MIT, que ano passado eles obtiveram, acho que não sei se foi ano passado, em 2018, agora não me recordo, como receita aí, cerca de 170 milhões de dólares, mediante licenciamento de suas invenções, e no portfólio, por exemplo, de uma Universidade de Stanford, isso publicado, uma das patentes gerou 11 dólares. Então, durante um ano, como receita para a universidade. Então, assim, existem casos, não são todos os casos de sucesso, mas a gente só vai ter mais casos de sucesso se a gente tiver mais casos, né? E aí eu acho que eu gostaria de voltar a palavra ao professor agora, justamente para trazer para a audiência o case de sucesso, né, que teve origem aí no laboratório do professor. Obrigado, Fabrício. Bacana, bacana a sua apresentação, viu? Até porque você trouxe umas coisas aí que eu vou mostrar aqui, vou mostrar na prática, né? E a gente fez um negócio bacana aí, você mostrando esse lado, né? E eu agora venho e mostro, inclusive os seus números, mostro isso na prática aqui. Muito legal, você falou de várias coisas aí, eu fui anotando aqui, que eu vou trazendo aqui, muito bacana mesmo, né? E legal também, Fabrício, eu pude constatar aqui, né, que a gente tem um pessoal bem participativo aí, né, uma turma grande, algumas pessoas de universidade, algumas pessoas de empresas, um público bem variado, né? Mas eu queria fazer aqui uma citação, duas pessoas que eu vi, que são dois especialistas aqui, devem ter mais, tá bom? Mas esses dois eu tenho um conhecimento, né, eu os conheço pessoalmente, né? São duas pessoas, Fabrício. Tem o Hélio, gente, o Hélio Santa Rosa. O Hélio é examinador de patentes do INPI, né? Ele fez doutorado no nosso programa de pós-graduação. Hélio, muito bom, Hélio, você está aí com a gente, viu? Bacana. O Hélio é um camarada, além de ser um camarada muito legal, está muito envolvido com patentes, é um examinador, né? E outro é o Fernando, né? Fernando Pereira, mais conhecido como Jaca, né? Porque ele é de Jacareí, Fabrício. O Fernando é um dos caras, assim, ele ainda é estudante de farmácia, mas hoje ele entregou o TCC dele, e o TCC dele é exatamente sobre patentes, né? Uso estratégico de patentes, né? E na falta de um orientador melhor, eu fui o orientador dele, inclusive, né? O Fernando é um cara que também, né, é um farmacêutico, né? Quase farmacêutico, que entende também muito de patentes, viu? Bacana, esse pessoal tá com a gente, né? E toda a turma aí também devem ter outros especialistas, e com certeza, né? Mas esses dois eu estou citando, Fabrício, porque eu os conheço pessoalmente, né? Muito bom. E tem várias outras pessoas que eu conheço aí também. Bacana o pessoal tá participando, né? Gente, eu fico um pouco preocupado, porque depois dessa apresentação do Fabrício, o que eu vou falar, né? E se eu falar, né? Será que vai ser interessante? Mas vamos tentar aqui complementar, né? Com a minha experiência, uma experiência modesta, né? Porque é uma experiência, assim, como eu disse, eu não sou um especialista em patentes, eu sou um usuário do sistema, né? E eu vou mostrar aqui na prática para vocês como é essa questão, tá? E o Fabrício falou das vantagens, né? E tudo mais. Então, nós vamos tentar ver isso aqui na prática, né? Vamos tentar ver isso aqui
como essa questão funciona, né? Muito bem, vocês devem estar vendo aí a minha tela, né? O pessoal do Denfar, confirma aí para mim. Estamos vendo aí, tudo ok, projetado? Tudo certo, professor, tudo certo. Tá, perfeito. Bruna, o pessoal consegue me ouvir bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente, professor. Perfeitamente, né? Tá bom. Eu, quando passo, então, a apresentar, gente, eu perco um pouco o controle da situação, porque eu só vejo aqui a tela do slide, né? Então, eu não estou acompanhando o que está acontecendo e tal. Por isso, de vez em quando, eu vou consultar aqui, né, o nosso WhatsApp aqui, que o pessoal vai me mandando as coisas aqui e tal, vão me orientando, né? Então, gente, eu vou aqui só discutir com vocês, né, essa questão toda, colocar em prática isso tudo aí que o Fabrício falou com a gente, né? Então, existe um caso, né, que é exatamente o caso do produto Vonal Flash, né, que conta toda essa história aí. Inclusive, o Fabrício comentou o tempo de patente, o tempo que leva para patentear, então tudo isso está aqui, né, de uma forma prática, né? Então, essa nossa abordagem, gente, o que a gente pretende aqui fazer aqui com vocês, sem tomar muito o tempo de vocês, né? Então, como que nós podemos desenvolver pesquisa no meio acadêmico em cooperação com a iniciativa privada, né? Nós vamos ter essa abordagem aqui porque eu faço isso desde quando eu entrei na universidade, né? Logicamente, para colher os frutos levou um certo tempo, né? Mas eu faço isso desde quando eu entrei como docente na universidade, né? E tem o caso do Vonal Flash, né? Que é uma coisa que deu certo, né? Dentro do âmbito da Universidade de São Paulo, então, é um caso de sucesso, né? E aí os desafios, né, e os benefícios de desenvolver pesquisa em parceria com a iniciativa privada. Basicamente isso que nós vamos conversar aqui. Então, o objetivo, pessoal, é apresentar a nossa experiência aqui, né, da forma como nós tratamos com a iniciativa privada, né, como nós buscamos financiamento para viabilizar os trabalhos que nós temos na universidade. Basicamente, eu recebo pouquíssimo dinheiro público para fazer pesquisa, o meu trabalho é basicamente com a iniciativa privada, e isso não é muito fácil, porque a universidade ela tem outra forma de pensar, né? E, obviamente, quem está fazendo isso vai enfrentar alguns obstáculos, algumas dificuldades, mas nós enfrentamos, né? E eu acho que a coisa deu certo, né? Como disse o Fabrício, dependendo do governo, você tem mais e menos incentivo, e especialmente nesse governo, é errado falar que tivemos menos incentivo, tá bom? Na verdade, nós não tivemos incentivo nenhum, tá bom? Então, a gente está morrendo de fome nos laboratórios da universidade, né? Zero de financiamento. O que acontece, né? Então, é isso. Como eu venho com o financiamento da iniciativa privada, o meu laboratório não foi muito afetado por isso, né? Mas é deplorável a situação hoje da universidade brasileira, viu? Muito bem. Então, nós estamos falando de patentes, tá? Patentes tem vários aspectos, viu, gente? Um aspecto muito interessante, né? Que patente é literatura, gente. Técnica e científica, né? Fazer uso estratégico de patentes é um negócio extremamente importante para a indústria farmacêutica, né? Para evitar que você caia num conflito ali de patentes e também para você poder trabalhar as suas inovações, né, as suas invenções, de modo que você consiga protegê-las com a patente, né? Tem a questão da legislação, mercado, patente é para mercado, gente, não é para prateleira, né, de biblioteca, né? Patente é fonte de recursos, sem dúvida, né? Patente exige uma certa, você precisa entender aí do assunto, né, se envolver, e, para mim, patente é uma coisa que exige parceria, né? É nessa parte aí que eu trabalho, parceria para a gente poder viabilizar patentes, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que dizer, né? Isso aqui é um dado muito modesto, né? Um pouco mais antigo do que esses que o Fabrício trouxe para nós, mas veja você aqui, né? Os pedidos de patentes depositados no Brasil, né? Isso é 15, né? Já defasado. Mas se você verificar ali naquela época, né? Dos 10 maiores depositantes de patentes no Brasil, né? Pessoal, apenas 3 são empresas
né? Apenas 3 são empresas. As outras são universidades, tá? São universidades. Ou seja, nós vamos rever isso. Por quê? Porque, gente, universidade não coloca produto no mercado. Então é o seguinte, onde estão essas patentes? Onde estão essas patentes? Ou essas universidades, elas fizeram muitas parcerias, ou essas patentes, elas estão paradas, largadas em algum lugar. Isso é lamentável. Isso é lamentável, né? Patente, pessoal, se você patenteou alguma coisa, é que você busca um mercado. Se esse mercado não é alcançado, não faz sentido você patentear, né? E veja bem que nos Estados Unidos a coisa é totalmente diferente. Totalmente diferente. Onde tem universidade ali entre as 10 maiores, né? Cadê a universidade que está ali despontando como uma das 10 maiores patenteadoras nos Estados Unidos, né? Na Alemanha, a mesma coisa, né? Ali nós temos um instituto público de pesquisa ali, né? Na Alemanha, mas basicamente é o mesmo quadro dos Estados Unidos. Né? Então, nós estamos com essa situação no Brasil. É muito importante que as universidades patenteiem, mas é mais importante ainda que as empresas tenham as suas patentes. Né? E se a universidade não pode botar produto no mercado? E se a empresa ainda não consegue patentear, que tal se a gente juntar os dois? Pelo menos por um período, né, pessoal? Porque depois a empresa pode caminhar com os seus suas próprias pernas e ela começar a colocar suas patentes. Mas eu acho que as parcerias, hoje, elas são estratégicas para a gente alcançar o mercado. Nós da universidade e as empresas também, para colocar produtos inovadores no mercado. Então, esse é o caso, né, de sucesso. O Vonal Flash, né, um produto com essa nossa grande parceira, que é a Biolab, né, a quem eu não canso de agradecer, porque realmente a Biolab foi, nesses anos todos, uma excelente parceira. Né? A visão da Biolab nos permitiu trabalhar esse projeto, né, e hoje temos aí esse produto no mercado. Talvez até alguns aí de vocês já tenham feito até uso desse produto que aí está, né? Se não fizeram, por favor, eu peço a vocês que comprem esse produto, porque cada vez que você compra um produto desse, parte dos recursos vai para a Universidade de São Paulo, né, gente? Financiar aí o ensino público, né? Muito bem. E o mais interessante é que o Vonal Flash não é o produto de contêiner da Cetrona mais caro do mercado, viu? Não é, apesar de estar protegido por uma patente. E essa é a patente, gente. O que é uma patente? É um documento, né? Um documento que confere esse direito aí aos proprietários, né? Aos inventores, né? E tem aqui vários aspectos, né? Muita coisa que o Fabrício falou é trazido aqui, né? Nesse documento, na prática, né? Uma das coisas que esta patente foi depositada exatamente em 2007, como mencionou o Fabrício, né? Muito bem. E, pessoal, essa patente foi concedida em 2018. Olha só quanto tempo, né, nós temos aqui para essa patente, porque ela foi publicada em 2007, entretanto, ela foi depositada em 2004. Ou seja, pessoal, mais de 13 anos para que ela fosse concedida, né? 13 anos e meio, na verdade, para conceder essa patente. Então, assim, isso é uma questão complicada. Isso é uma questão complicada. O Brasil precisa de olhar para isso. Né? Agora, o Fabrício colocou também, muito bem, que o INPI está batalhando para reduzir esse backlog, né? Porque com isso fica muito complicado. Né? Porque do jeito que está isso aqui hoje, do jeito que está a lei brasileira, essa patente não vai ter, de novo, né, colocando em números, tudo aquilo que o Fabrício falou, né, gente? Não tem validade de 20 anos. Na verdade, ela vai durar 23 anos e meio.
né, se o STF lá não considerar, né, inconstitucional aquele item lá. Então, assim, não é vantagem para ninguém, né, que nós tenhamos no país esse backlog. Lógico, vantagem para o inventor, né, porque são 23 anos e meio a mais, né, aí que você tem. Então, assim, uma discrepância que foi criada aqui entre nós, né? Muito bem. Voltando aqui, então, veja, você, né, insisto nisso, patentes na universidade tem que prever as parcerias, ela tem que buscar parcerias, senão nós não vamos viabilizar o produto no mercado. E isso não é interessante. Se você patenteou, porque você busca mercado, volto a repetir isso, gente. E aí, então, né, é o caso do Vonal Flash, né? Desde o começo nós estivemos com a Biolab financiou isso desde o início, né? E como consequência desse financiamento, né, desse investimento feito pela Biolab com essa nossa parceria, né? Eu não tenho aqui, eu vou voltar aqui, então. Aqui, você pode verificar aqui o seguinte, titular da patente são exatamente a Biolab Sanos, farmacêutica, né? E a Universidade de São Paulo. Olha só, então, quem são os titulares dessa patente? Uma universidade e uma empresa brasileira. E eu sou o inventor, eu só sou o inventor, eu não sou o dono dessa patente, né? Eu sou funcionário da Universidade de São Paulo, né? E como tal, pesquisador da Universidade de São Paulo, eu sou aí somente o inventor. Inclusive, patente, né? É um direito, né? Ela é uma propriedade, então, inclusive, você coloca isso no imposto de renda. Eu não coloco porque essa patente não é minha, é da universidade, né? E da Biolab. Interessante isso, pessoal. Então, é um exemplo muito interessante de parceria, né? E de apoio mútuo, né, dessas duas entidades, Universidade de São Paulo, Biolab Sanos Farmacêutica, né? Eu adoro olhar para essa patente, viu, pessoal? Inclusive, na Biolab, né, na sede da Biolab, lá na sala do Dante, que é um farmacêutico, um dos donos da Biolab, né? Ele é farmacêutico, inclusive, ele tem essa carta patente lá, né, na sua sala. Eu já tive a oportunidade de ver, né? É muito interessante isso, um orgulho, né? A Biolab é uma das pioneiras nisso, né? Ir num projeto com a universidade, desde o começo, apoiando, né? A Biolab nunca reclamou de valores que foram acertados, nunca me negou apoio, né? Uma parceria extraordinária, gente. Nunca chorou orçamento, né? Enfim, muito bom isso aí. Então, gente, como buscar parcerias? Nós precisamos disso, precisamos buscar parcerias, se nós queremos colocar, né, uma patente e fazer valer essa patente, né? Então, gente, o aspecto principal das parcerias é exatamente o seguinte, entender o outro. Muitas vezes nós criamos coisas na universidade que nós consideramos extraordinárias, bom? Mas o pessoal do mercado não entende assim. Aquilo pode ser uma grande coisa, uma grande descoberta de bancada, mas aquilo não é um negócio interessante para você colocar no mercado. Então, precisamos de entender o que os nossos parceiros precisam, se a gente quiser buscar parceria. Veja bem, isso não nos impede de fazer o nosso trabalho, mas se eu quero fazer um trabalho desse tipo, eu preciso entender o outro para eu poder negociar uma parceria. Né? Então, toda vez que eu vou ter um relacionamento, obviamente que eu preciso entender esse parceiro, né? O outro. Muito bem, então como que a gente pode buscar parceria? Bom, primeiro, eu preciso ter uma estratégia. Né? Como que eu faço isso? Eu não posso sair dando tiro para todo lado. Eu tenho que ter um caminho, tenho que ter um rumo. Né? Senão, eu não vou chegar lá. Né? Bom, uma coisa muito importante que precisa se dizer quando se fala em termos de universidade. Se você quiser buscar parcerias, pelo amor de Deus, tenha um laboratório limpo e extremamente organizado, né? Porque senão você leva o seu parceiro lá e vai falar, pô, mas isso aqui tá, né? Parecendo o quê? Isso aqui, poxa, parece, né? Um local que se faz tudo menos ciência, né? Menos pesquisa. Um problema muito sério é o amadorismo, né? Que às vezes a gente vê na universidade, o pessoal quer buscar parceria, mas é muito amador nisso aí, né? Então, assim, é preciso se capacitar para a gente poder buscar isso aí. Né? Então, como fica a questão de buscar parcerias? Né?
Pela nossa experiência, né, pelo meu trabalho, eu digo para você, quais são as principais fontes de você conseguir alcançar parceiros? Primeira coisa, é você ministrar cursos, ou seja, sair dos muros da universidade, né? Mostrar o seu trabalho, né, na forma de cursos, né, com conteúdo, e que as pessoas entendam e que as pessoas vejam o trabalho que você faz, né? Network também, de novo, tem que sair dos muros da universidade, né? Tem que pegar o avião, tem que viajar, tem que se movimentar. Você ficar parado, obviamente, né? Não estabelecer, não ter o seu networking fica difícil, né? Porque muitas parcerias, gente, elas são indicadas, viu? Alguém que te conhece, sabe de alguém que está precisando, indica. Isso é muito bacana, viu? Outra coisa que eu tenho muita sorte, né? Aqui são duas coisas, né? São os ex-alunos. Sim, muitas das parcerias que nós tivemos foram fruto de indicação de ex-alunos, ou eles foram trabalhar nas empresas, né? E nos levaram para lá. Muito interessante, nossos ex-alunos também, como uma excelente ajuda para buscar parcerias, né? Nossos fornecedores também, gente, muito legal. O fornecedor, ele te conhece, ele sabe do seu trabalho e ele está sempre visitando empresas e ele vê alguém que está com necessidade que você pode suprir. Então, esse pessoal também é muito interessante, né? Nos ajuda muito, né? E, como eu disse, ninguém pode ficar parado. Nós vamos, né? Montamos aí, né? Com a ajuda da Andressa, a Nayara, esse pessoal aí da nossa equipe, vamos partir para a feira, vamos lá na feira, montar lá um stand na feira, vamos colocar todo mundo participando do laboratório lá, né? Mostrando o que a gente faz, conversando com as pessoas, né? Participação em feiras. Então, assim, é preciso se movimentar. E essa movimentação requer sair dos muros da universidade. Sem isso, fica difícil você buscar as suas parcerias. Agora, tem uma coisa, né? Quando se fala em projeto com empresas na universidade, tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer, né? Por exemplo, então, existem mitos sobre isso aí. Não, gente, peraí, essa palavra aí, mito, não. Pelo amor de Deus, gente, peraí. Vamos mudar isso, pelo amor de Deus, gente. Fábulas. Tá bom? Essa palavra virou um palavrão aqui nesse país. Não me fala em mito, mas eu cometi um erro aqui, tá bom? Então, são fábulas sobre projetos com empresas. Fábulas na universidade. Primeira coisa, né? A empresa exige resultados. Ué, mas, pessoal, quem que não exige resultado? Não estou entendendo isso, não. É lógico que a empresa exige resultados, é claro. Né? Qual que é o problema? Não vejo nada de errado nisso. A empresa exige sim, tá certo, né? Até porque ela colocou dinheiro no projeto, né? As empresas pressionam por prazo. Então, isso aí eu acho que tem a ver com o anterior e tudo é o seguinte, né, pessoal? As empresas pressionam por prazo? Não. As empresas, elas firmam contratos. E no contrato está escrito um prazo que você deve cumprir. E você cumpra esse prazo. Que ninguém vai, obviamente, dizer que você tem que entregar no prazo tal. Né? Se você está cumprindo, né? Então, é preciso fazer uma boa gestão dos projetos. Boa gestão dos projetos. Né? Então, se você diz que vai entregar o relatório para a empresa no dia 20 de novembro, você se vire. Entregue isso. E se você disse essa data, 20 de novembro, é porque provavelmente você planejou. Você planejou, né? Você tem um cronograma, você tem o trabalho distribuído, enfim, a coisa está organizada para você dizer isso aí. Né? Esse é um dos grandes problemas. Como é feita a gestão de projetos, às vezes, nas universidades. Né? É preciso um pouco mais de profissionalismo nessa questão. Né? As empresas querem nos sugar. Eu não sei de onde foi tirado isso, não, viu? Não sei de onde foi tirado isso. Né? A empresa investiu dinheiro, você faz o que ficou combinado, né? A empresa cumpre o que foi acertado. Né? No caso, por exemplo, da Biolab, além de bancar o projeto, a empresa hoje paga royalties para a Universidade de São Paulo. Né? E essa patente é a maior patente da Universidade de São Paulo, pessoal. Ela chegou a atingir 90% dos royalties da Universidade de São Paulo. São oriundos única e exclusivamente dessa patente, tá? É uma patente que realmente tem um valor muito grande na Universidade de São Paulo, né? Como é tudo transparente, né?
eu vou dizer para você que nós já ultrapassamos, de royalties pagos, né, à Universidade de São Paulo por essa patente, já ultrapassamos os 12 milhões de reais, né, o que é um recurso muito interessante para a universidade, né, e essa aqui, que é uma patente só, né, você imagine se você tiver várias dessas, né, é uma fonte de recursos muito interessante, né. Uma vez, eu dei uma entrevista e a pessoa me perguntou, então nós temos aí uma forma de financiar a universidade? Não, não, tá? Que fique bem clara a minha posição aqui, tá? Quem financia a universidade pública é o poder público, tá? A patente, ela ajuda e muito no financiamento das pesquisas, né, daqueles que investiram nesse sistema e hoje podem usufruir dos royalties, tá? Ajuda muito, né? E esses royalties são distribuídos na universidade, né? Então, não só para o pesquisador fazer pesquisa no seu laboratório, mas outros setores também se beneficiam, tá bom? Então, assim, é muito, muito interessante isso para nós, tá bom? Entendendo que o poder público precisa ainda investir nas suas universidades. Tá? Muito bem. Agora, do outro lado, né, o que pensa a empresa, né, algumas fábulas, né, que o pessoal imagina na empresa com relação à universidade. Primeiro, professores não cumprem prazos. Segundo, professores agem impulsivamente. Terceiro, os professores não sabem fazer gestão de projetos. Agora, essa última aqui é demais, né, gente? Você vê que não tem o menor cabimento. A universidade é muito burocrática. Então, gente, esses 4 pontos aí são rigorosamente a verdade, tá bom? Rigorosamente a verdade, tá? É exatamente isso. Não? Infelizmente, nós temos que mudar esse quadro na universidade, tá bom? E nada disso é muito complicado. Os professores não cumprem prazo. Precisa fazer uma gestão mais profissional, né? Para a gente poder não enfrentar mais esse problema. Professores agem impulsivamente. Olha, isso aí é uma questão muito complicada, mas eu deixo para cada professor fazer a sua própria avaliação, tá bom? Mas a gente tem que entender o seguinte, que nós precisamos, né, estabelecer, eu vejo que algumas pessoas têm, né, muita dificuldade de estabelecer um diálogo produtivo com os parceiros, né, e isso é um grande problema, tá bom? Os professores não sabem fazer gestão de projetos, porque não foram capacitados para isso, a gente precisa se capacitar, né? Agora, a universidade é muito burocrática, nossa, pessoal, isso é muito complicado, tá? É lamentável, a universidade está afundada nessa maldita dessa burocracia que só dificulta as coisas, né? Só dificulta. O Brasil é um país extremamente burocrático, você tem papel para tudo, papel inútil, né? Inútil, e que não leva a nada. Nós temos que simplificar as coisas, simplificar, tá? Mas simplificação pode ser um problema, porque isso pode levar à corrupção. Gente, corrupto a gente prende, põe na cadeia, mas não fica criando obstáculo para quem quer trabalhar. Isso é burrice, isso é burrice. Né? Então, precisamos desburocratizar. Não é possível que a gente vai continuar nisso. Já estamos no século XXI, né? Estamos sendo atropelados aí por uma pandemia e nós vamos continuar do mesmo jeito. É preciso vencer essa questão da burocracia, né? Muito bem. Então, rapidamente, né? Então, no nosso laboratório, como funcionam as coisas, né? Por que se consegue patente, né? Por que se consegue parceria, né? Então, primeiro que o nosso laboratório tem uma identidade visual, né? Ele tem um logo, ele tem um nome, né? E trabalhamos muito com empresas, tá bom? Eu tenho números aqui um pouco defasados, né? Que foram ali em meados de 2019, tá bom? Mas isso não é dinheiro de patente, isso é dinheiro de projetos com empresas. Tá? Projetos com as empresas. As empresas nos procuram, nós fazemos parceria com elas, desenvolvemos projetos, mas nem tudo, obviamente, dá patente, né? Mas nós temos aqui um total de quase, né? Já chegou a isso, porque em 2019 aí apenas pela metade, né? Mas já chegou a mais de 3 milhões de reais recebidos em projetos com empresas, né? Nesses 10 anos agora 11 anos de DENFAR, né?
Em média, nós recebemos R$260 mil para poder investir em nosso laboratório proveniente de projetos com empresas, né? O que não é pouco, né? Você todo ano ter esse recurso para poder trabalhar, né? Isso é muito importante, tá bom? E não só trabalhar, a gente precisa manter toda a estrutura, né? No nosso laboratório, nós temos várias pessoas trabalhando, né? E tem aí a Andressa, né? Tem a Nayara, né? Tem Michele, tem Rosana, tem esse pessoal, gente, quer ganhar muito dinheiro, entendeu? Esse pessoal, né, a Bruna Belém, poxa, o pessoal quer ganhar horrores, então tem que ficar aí, então temos que arrumar esses recursos para poder, né, bancar esse pessoal aí. Por quê? Né? Porque é um pessoal muito bom, né? Então, onde a gente arruma recursos? Né? Vamos pedir aí para pagar a bolsa, olha o CNPq, a situação difícil que está, né, gente? E a ameaça aí que foi no início desse desgoverno, de cortar bolsas, quer dizer, nós não podemos viver à mercê disso aí, né? Então, nós bancamos as nossas próprias bolsas, né? Então, o pessoal trabalha nos projetos, os projetos geram recursos, os recursos pagam as bolsas, e é assim que funciona, né? Então, é preciso fazer uma boa gestão. Então, esse é o laboratório, né? O espaço laboratório é uma planta que toda baseada, né, numa planta farmacêutica. Então, as divisórias são divisórias farmacêuticas, né? Tudo como tem que ser numa indústria farmacêutica. Os nossos equipamentos, né? Todos os ambientes do laboratório, alguns equipamentos são bastante caros, né? E quase tudo que você está vendo aí é dinheiro de patente. Tá? A patente nos permitiu investir no nosso laboratório, né? Equipamentos, né? Em parceria com empresas, né? Vários equipamentos de recursos de patente, né? Vários equipamentos aqui na parte aqui inferior à nossa direita, né? Uma análise térmica. Nós já estamos aí, já compramos um novo conjunto de equipamentos de análise térmica, né? Recursos de patentes, né? 2 equipamentos caríssimos, né? Coincidentemente, os 2 são do Reino Unido, né? Um equipamento aqui à nossa esquerda para medir a solubilidade pelo método potenciométrico, né? À direita, um equipamento que é um reômetro de pós-úmidos, né? Os 2 são bastante caros, né? Dinheiro de patente. O nosso laboratório, ele tem todo um sistema de qualidade, né? Temos um manual da qualidade, né? Tudo documentado, né? Nós já tivemos, alguns parceiros já fizeram auditoria no laboratório, então eles checam tudo isso, né? Tem que estar tudo em ordem, né? Todo projeto tem um cronograma, né? Nós utilizamos aí para fazer esse cronograma Microsoft Project, né? Esse é um projeto de uma empresa, por exemplo, você tem aí tudo que, né? Todo o processo aqui para poder tocar esse projeto, né? Depois emite-se um relatório, né? Esse relatório, né? Um relatório elaborado, né? Corrigido, né? Extensivamente visto e revisto, né? Temos aí todos os resultados aí documentados, né? Dentro do sistema de qualidade, nós temos as autoinspeções, né? As áreas do laboratório são inspecionadas, elas precisam, né? Uma vez por mês é feito isso, né? E elas precisam estar em ordem, tá bom? Gente, até a sala do café, né? A mesa do café, ela é inspecionada, né? Embora ela não esteja aqui nesse gráfico, né? E é interessante porque as inspeções são feitas em duplas, né? E as pessoas se revezam, tem um calendário de inspeções ao longo do ano, né? E aí quem está no laboratório aprende a fazer uma autoinspeção, o que é, né? Isso é muito interessante. Tudo isso, pessoal, é aprendizado para as pessoas que lá estão, né? E todos os projetos que são desenvolvidos, eles têm a interveniência da Fundação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Então, tudo é feito por contrato, né? Nós temos certa flexibilidade para poder usar a verba, porque a verba vai para a fundação. Porque o dinheiro caindo na universidade, por exemplo, o dinheiro da patente, ele cai na universidade, é um pouco mais complicado o seu uso, tá? Isso é uma coisa também que nós precisamos resolver na universidade. É preciso dar mais liberdade para o pesquisador para que ele possa, então, comprar os seus insumos, né, gente? A gente não pode comprar um insumo de alta pureza por licitação, né, pessoal? É muito complicado isso. Mas se especificar direitinho, dá para comprar. Sim, você fica 2 anos montando uma licitação, né? E no final alguém ainda pode questionar dizendo que o negócio estava muito direcionado. Enfim, não funciona. Não funciona, tá? Pesquisa não se faz por licitação, tá? Não funciona.
É preciso ter flexibilidade para isso aí. E volto a dizer, o pesquisador, ele roubou, né? Fez ali um cambalacho ali para usar, para comprar aquele material. Põe ele na cadeia. Prenda. Mas não impeça os outros de trabalhar, criando obstáculos para que isso não aconteça, né? Corrupção é caso de polícia, cadeia, tá bom? Quem quer trabalhar precisa ter a liberdade para fazê-lo, com responsabilidade, porque se cometer ilícitos, tá aí a polícia para poder botar devidamente na cadeia. Muito bem. Então, gente, parceria, como você pode ver, não é fruto do acaso, tá bom? Não é fruto de sorte, é fruto de trabalho, tá bom? Arregaçar as mangas e mandar ver, tá bom? E se não tiver planejamento, esquece. Tem que ter planejamento, né? E você tem que ter o que apresentar, né? Então, se você tem um parceiro potencial, você tem que saber o que você vai apresentar, como você vai sentar, como você vai negociar, tem que ter um laboratório decente para ele, que ele possa ver, né, que o seu trabalho é sério. Então, não é fruto do acaso. Bom, então, existe segredo nessa história? Tem algum segredo? Pessoal, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. A questão é simplesmente de foco, organização e disciplina. Difícil achar 3 palavras mais importantes, pessoal, para a gente conseguir fazer o nosso trabalho render do que essas 3 aí. Bom, e você tem que buscar pessoas com esse perfil. Pessoas que tenham foco, pessoas que tenham organização, pessoas que tenham disciplinas. Eu, por sorte, trabalho hoje com 26 pessoas. Bom, e elas entendem muito bem o que é isso aí. Muito bem. Aqui é uma amostra, né, só para você ter uma ideia, alguns logos eles estão até defasados, porque esse slide aí especificamente não é um slide muito novo, mas apenas uma amostra das empresas que já trabalharam conosco, né? Uma amostra. Foram muitas empresas nacionais, né, multinacionais, empresas veterinárias, farmacêuticas, de recipientes, né, que ao longo desses anos têm trabalhado conosco. A amostra é muito maior, tá bom? Isso aqui é só uma amostra, quer dizer, o número é muito maior, isso é apenas uma amostra, né? Agora, qual que é a premissa de todo o trabalho, gente? É gestão. É gestão. É preciso fazer uma boa gestão. E como que a gente faz gestão? Se eu sou um farmacêutico, né? Não sou formado em administração. Ora, é simples, eu vou atrás. Eu já fiz cursos na FIA, de gestão de projetos, né? E fiz vários cursos de gestão, eu nem sei se ainda tem esse nome, na Business School São Paulo, na Impacta, né? Na GV, com o Boris, que é um cara que me ensinou muita coisa em termos de gestão, muita coisa mesmo, né? E hoje, né, como eu não tenho nada para fazer, eu faço, então, especialização em administração exatamente na FIA. Ou seja, pessoal, é preciso correr atrás, né? Isso é muito complicado. É mesmo, né? Várias vezes eu cheguei super tarde da noite em casa, porque eu estava estudando lá na FIA, né? Estava fazendo o curso na Business School São Paulo, né? Hoje estou na FIA, né? Então, dá trabalho? Dá trabalho, sim. Você se capacitar não é fácil. Até porque eu escolhi ser farmacêutico e aprendi muito pouco sobre gestão, né? Infelizmente, ao longo das minhas aulas de graduação. Né? Então, é preciso suprir essa deficiência. E é isso, pessoal. Arregaçar as mangas e ir atrás, tá bom? Então, pessoal, a minha fala é essa. Agradeço muitíssimo aqui, né? A todos vocês. Agradeço também o pessoal da minha equipe que batalhou para poder colocar essas lives funcionando, né? Agradeço também o Fabrício pela coparticipação aqui conosco, né? Muito bacana, eu fico muito feliz de estar aqui com o Fabrício, né?